Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Que prazer poder estar aqui nesta manhã de glória para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar-lhes para uma leitura, uma palavra que Deus me deu essa semana. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Enquanto os irmãos encontram, louva a Deus pela vida da nossa pastora e todas as irmãs da liderança do círculo de oração, que Deus continue abençoando a todos de maneira especial. Louvo a Deus pela vida de todos os adoradores nessa manhã e apresento-lhes um canal que nós temos no YouTube. Estamos com uma série de comentários sobre o Apocalipse e também sobre esta guerra envolvendo Israel e essa facção do Islã, que é o Hamas, e onde isso pode se dar baseado nas profecias bíblicas. Então tem lá um canal, meu nome é hebraico do sertão, é Antonilson, a mistura de Antônio com Nils. Fizeram isso comigo e superei já. De vez em quando tem uma recaída, mas e hebraico vocês sabem que gosta de juntar as palavras, né? Inclusive o texto que eu vou ler aqui hoje. Então vamos lá, conto com os irmãos lá. Quem vai dar uma olhada lá no canal, diga amém. Amém. Glória. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 até o verso de número 23. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, dizendo, em tormentos, viu ao longe o pai Abraão e a Lázaro no seu seio. O 24 para fechar. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Queridas, eu estava relutando muito com uma mensagem para essa manhã, mas quando uma das irmãs falaram do tema da festa na congregação, eu tive a certeza de falar desta mensagem aqui agora. Eu quero falar sobre a perspectiva de uma agenda de Deus baseada nesse texto dramático do rico e Lázaro. Começando, quero dizer para os irmãos que esta epígrafe, a parábola do rico e Lázaro, não é uma parábola, porque o gênero literário da parábola não permite uma citação direta de nome próprio. Portanto, quando a Bíblia foi escrita, ou, na verdade, quando a Bíblia foi organizada em capítulos e versículos, essa divisão se deu em 1913 por um certo estudioso chamado Stephen Langton. Nessa época que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, é que foi colocado esta epígrafe sobre esse texto, a parábola do rico e Lázaro. Como o gênero literário de parábola muitas vezes não é uma história verídica, não cabe a esse texto, pois esse texto é uma abertura sobrenatural, um descortinar de Cristo, um ensinamento de Cristo do que acontece depois da morte. Jesus queria evidenciar para os ouvintes da época e para os ouvintes de hoje que a vida não termina aqui, existe um porvir, existe um para além desta morte. E na verdade o texto é enfático em dizer que existem dois endereços, um endereço de glória
para aqueles que servem ao Senhor, e um endereço de um desfecho terrível, um desfecho que ninguém gostaria de estar lá, que, por exemplo, aqui no texto é citado como Hades. Pois bem, o texto começa nos dizendo, fazendo-nos uma citação do rico. O texto começa descrevendo o primeiro personagem da parábola, ou do texto, perdão. A gente é tentado a responder por senso comum. Então o texto, ele nos remete ao primeiro personagem e destaca que esse homem era muito rico. O texto diz que ele se vestia de linho finíssimo e vivia todos os dias esplendidamente e regaladamente, e também se vestia de púrpura. A púrpura é um tipo de vestimenta real. Só reis poderiam usar e comprar, dado a preciosidade que era esse material. O linho fino era um tipo de material usado por pessoas altamente nobres e também por sacerdotes e quem exercia ministério na casa do Senhor. Portanto, são duas vestes que destacam e potencializam mais claramente a riqueza desse rico. Além disso, a Bíblia também diz que ele se banqueteava regaladamente e esplendidamente, o que nos leva a entender que ele não comia um banquete uma vez por ano, que ele não fazia banquete no seu aniversário, mas que ele todos os dias se banqueteava, o que ainda mais evidencia o seu poder aquisitivo. O segundo personagem que é a nos apresentado é totalmente antagônico ao primeiro. O Lázaro, que é nos apresentado, também tem 3 características. A primeira característica é que ele era mendigo. A segunda característica é que ele era leproso. E a terceira característica é que ele jazia, estava, quase que habitava à porta do rico. E o desejo deste homem era alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. O que o texto nos apresenta nesses 2 personagens são 2 verdades muito claras em vidas que são vividas nesta terra. Existem pessoas que são vividas ou que vivem nessa terra apenas para si mesmo, onde tudo gira em torno dos seus prazeres, das suas vontades, onde tudo gira em torno da sua realização e satisfação. Ao passo em que o Lázaro, o fato do texto citar o nome dele, já nos dá um destaque especial. Porque Lázaro aqui representa aquele que é conhecido por Jesus. É diferente do rico que não traz o seu nome, a sua identidade. Era rico, conhecido da sociedade, mas não era conhecido por Jesus. Coisa boa é quando você não é reconhecido pela sociedade, mas é reconhecido diretamente pelo Deus que você adora. E aí o texto começa dizendo-nos que esses 2 homens são nivelados pela morte. Eu vou correr por causa do tempo, porque eu quero terminar na Nova Jerusalém. Então a jornada não vai ser brincadeira não, para uma amanhã. Mas vamos lá. Os 2 são nivelados pela morte. Porque, afinal de contas, queridos, a morte vem para todos. Apesar de que haverá um corte profético na história, e quando a trombeta soar, os que estiverem serão contemplados pelo arrebatamento, e não sofrerão a morte. Eu creio que nós estamos nessa geração por estudar muito escatologia. Mas a verdade é que a morte é uma grande realidade. E a morte nivela a todos os homens. A morte vem para o rico, a morte vem para o pobre, a morte vem para o magro, a morte vem para o gordo, a morte vem para o bonito, a morte vem para o feio, a morte vem para o branco, vem para o amarelo e para o pardo. A morte vem para todos os homens. A morte é o grande nivelador sobre a terra das pessoas que permeiam a mesma. A verdade é que quando a morte chega, nós percebemos um destaque pós-morte. Observe que o texto vai nos dizer, logo no verso de número 22, que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e fora sepultado. Aqui eu começo a reflexão de maneira muito rápida e objetiva.
Este rico que morreu, se você perceber o sinal gráfico que está depois da frase que mostra a sua morte, você vai ver um ponto final. Olhe na sua Bíblia para ficar melhor. Você vai ver no verso de número 22, que depois que morre o rico, vem, na nossa gramática, um sinal gráfico, que é um ponto final. É uma verdade aí, que salta aos nossos olhos através da língua portuguesa, que evidencia que para este rico não tem mais jornada, não tem mais futuro abençoado, não tem uma vida pós-morte de bênção, ou que desfrute de alguma promessa de Cristo. Não tem, perceberam? Mas quando a gente vê a primeira parte do verso de número 22, nós percebemos que quando Lázaro morre, o que acontece? Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e aí vem um sinal gráfico aí, dá uma olhada, tem um ponto e uma vírgula. Vocês perceberam que o texto começa falando do rico e depois de Lázaro? Mas depois que ambos morrem, são nivelados pela morte, o texto vai primeiro falar de Lázaro. Por quê? Porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. De fato, aqui na terra você pode não ser lembrado, você não pode ser festejado, homenageado, mas saiba de uma coisa, tem uma agenda de Deus te esperando no céu, e essa agenda que te espera pós-morte te coloca no teu devido lugar. Então morre primeiro Lázaro, e eu quero parar e fazer uma pausa no sinal gráfico que o verso de número 22 nos oferta, que é exatamente um ponto e uma vírgula. Irmão, Deus vai falar com a gente aqui, irmãos. Um ponto e uma vírgula. Amados, um ponto e uma vírgula não é nem um ponto e nem uma vírgula. O que é um ponto e uma vírgula? É um sinal gráfico que nos traz aqui uma verdade poderosa. Não está à toa no verso de número 22. Todos nós sabemos que uma vírgula é uma pausa breve. Você está contando uma história, e aí você quer fazer uma pausa no que você está contando, redigindo, aí você faz uma vírgula para começar uma nova linha de raciocínio, um novo pensamento. A vírgula é uma pausa breve. E um ponto pode ser um ponto final, pode ser um ponto continuando, mas a verdade é que um ponto e uma vírgula, que não é nem um ponto e nem uma vírgula, diz-nos algo muito forte sobre Lázaro e sobre uma promessa que nos aguarda. O ponto e a vírgula é uma pausa longa. Repete comigo nessa manhã. Uma pausa longa. Quer dizer que para Lázaro não acabou. Para Lázaro a história não terminou. Para Lázaro existe uma pausa que agora ele está permeando, está vivendo, mas essa pausa vai terminar. É aí que eu entro nessa manhã para falar com os irmãos sobre os temas que estão permeando as festas, não só em Camaçari, mas é um movimento hoje no Brasil inteiro, que são temas acerca da volta de Jesus. Eu creio que há um mover do Espírito Santo sacudindo a gente para uma direção de uma promessa que está por vir sobre a igreja do Senhor. Eu acredito que não é apenas fruto da inteligência da gente, é o Espírito Santo mexendo na Gleba B2, mexendo na outra congregação, mexendo lá no Novo Horizonte, mexendo em São Paulo, mexendo no Rio de Janeiro, preparando-nos e nos despertando para uma realidade. A igreja não foi projetada por Deus para viver na terra. A igreja não foi projetada por Deus para triunfar na terra. A igreja tem uma agenda estabelecida por Deus para além desta vida. E essa agenda é gloriosa. O nível é outro, irmão. Oh, glória. Portanto, eu quero começar falando sobre esta pausa, sobre este ponto e vírgula do texto aqui de Lázaro. Lázaro está neste momento, diz o texto, no seio de Abraão. Existem alguns codinomes técnicos para este lugar. Alguns deles é paraíso, seio de Abraão, entre outros mais. Lázaro está lá. Cuidado com a palavra descansar ou dormir, porque é apenas uma figura de linguagem. A Assembleia de Deus, teologicamente, entende que quem está do lado de lá não está dormindo, está de fato lúcido, está consciente, e quem está no seio de Abraão já está na glória, já está feliz, já está contemplado pela bênção de Deus. Ao passo em que quem está no Hades também está consciente, é a prova da leitura do texto que fizemos aqui nesta manhã. Então o rico está em tormentos, Lázaro está descansando entre aspas, porque já está gozando de paz plena
semana lá no seio de Abraão. Diga comigo nessa manhã, logo, logo, eu vou estar em uma condição como essa. Vamos lá, Jesus, 5 minutos, vamos lá. Então, quando Lázaro está no seio de Abraão, eu já disse, ele repousa sobre uma promessa. Qual é a promessa que contemplará a igreja e também a Lázaro? Jesus diz em João, capítulo de número 14 e verso de número 3, eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez, a fim de vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. A promessa que a igreja aguarda e que Lázaro já do lado de lá aguarda é essa: Jesus vai voltar outra vez de maneira invisível para encontrar este crente que está do teu lado nas nuvens. Este crente será contemplado por um corpo glorioso e para sempre estará com o Senhor. Se não, vejamos o texto, 1 Tessalonicenses, é até uma bênção, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16 e 17. Paulo vai fechar o raciocínio de Cristo. Cristo começou dizendo, eu vou, mas eu voltarei outra vez, a fim de vos levar para mim mesmo. É como se Jesus quisesse dizer assim, ó, sabe quem está com problema de crise de pertencimento? Sabe quem está com problema de falta, escassez? Sabe quem perdeu a mãe ou o pai? Quem não teve referência materna ou paterna? Quem sofreu algum tipo de abuso e hoje vive um tremendo desequilíbrio emocional, psicóloga? Jesus está dizendo, eu vou curar tudo isso. Eu vou sarar tudo isso. Por quê, Senhor? Porque eu vou vos levar para mim. Eu vou suprir toda a falta, toda a dor, toda a escassez. Todo o trauma será suprido pelo poder glorioso da minha presença na vida daquele que será arrebatado. Oh, glória! E antecipadamente ele já começa a nos curar. Agora olha só. Quando Jesus disse isso, ele chama Paulo e diz, Paulo, completa o raciocínio. Aí Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses. E ao escrever, que é uma carta escatológica, Paulo vai explicar como será este arrebatamento. Observe que no verso de não botou não, né? Não tem não, tá bom, ok. 1 Tessalonicenses 4, 17, bota aí 16 e 17. Para a igreja ver aqui o que te aguarda em um futuro muito próximo, creio eu. Olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo aí? Quem é que está debaixo dessa promessa do verso 16? Lázaro. Minha mãe que já morreu, meu pai que agora em dezembro morreu, mas morreu crente, confessou Jesus no final. Deus me deu um presente de ficar com ele na última semana de UTI. Ele foi chorando, foi crendo e disse para mim as últimas palavras: se eu pudesse levantar, eu seria batizado na igreja dos crentes. Então esse tipo de crente que morreu em Cristo aguarda essa promessa do versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4. Qual é a promessa? O Senhor vai dar uma ordem. Que ordem? Aos arcanjos: desçam lá para reunir os escolhidos da terra, e vão reunir com voz de arcanjo e com alarido. Será um grito que só o salvo ouvirá. É por isso que a Assembleia de Deus já está treinada para esse momento. É por isso que a gente é pentecostal. Por quê? Porque a gente dá glória aqui, já está no clima, já está treinado. Quando o arcanjo der o grito lá, a gente não vai estranhar. Só que o texto diz também que será o soar da trombeta, irmãos, ao soar da trombeta de Deus. Eita Jesus! Então o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei como será. Lázaro está no seio de Abraão, sua alma está lá, o seu corpo se desintegrou nessa terra, mas quando esse instrumento poderoso tocar, a alma que está do lado de lá, que o próprio Cristo vai explicar, diz, há um abismo entre os mortos e os vivos, de maneira que a gente não passa para lá senão pela morte, e eles não voltam para cá senão por algum tipo de ressurreição. Por isso que a gente não crê em visita de parente que já morreu. Isso é coisa do diabo.
diabo, a gente está alicerçado na palavra, mas no dia do toque da trombeta, a alma vai sair do lado de lá, vai voltar para esse plano, o corpo que já foi desintegrado será refeito, a alma entrará neste corpo, e este corpo ouvirá o toque da trombeta, vai deixar essa terra já glorificado, e para Lázaro não haverá mais chagas, não haverá mais lepra, ele vai subir radiante, glorificado e cheio de glória. Só que o verso de número 17, olha o que diz, aí é para nós, diga para mim, diga comigo, aí é para mim. Olha só, depois nós, quem? A igreja, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. João 14:3, vou vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4:17, para que aonde o Senhor esteja, estejamos nós também para sempre. Agora olha o encontro glorioso, a trombeta vai soar, você vai estar aqui num culto como esse, bom seria que fosse num culto como esse, que a gente já está inflamado. Quando a trombeta soar, você vai deixar este plano, de maneira muito súbita, veloz, vai receber um corpo glorioso, você não vai mais sentir dor no joelho, você não vai mais sentir dor no fígado, nem dor de estômago quando se alimenta, não vai ter intolerância à lactose, não vai ter taquicardia, não vai ter enxaqueca, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo, Apocalipse 21:4. Oh glória, aí você sobe glorioso. Agora olha o encontro, irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus poderia esperar a gente no céu, sim ou não? Mas Jesus vem encontrar a gente no meio do caminho. Assim como você quer ver Jesus como Ele é, Ele quer te receber também, aleluia. No meio do caminho, entre nuvens, nós estaremos aqui, em um dado milésimo de segundo, nós estaremos pisando nas nuvens a solo fixo, e vendo o nosso mestre, o nosso noivo vir na nossa direção. Aí o verso de número 18, Paulo termina dizendo, consolai-vos com essas palavras, consolai-vos com essa promessa. Você sabe qual é o maior consolo da igreja? Não é receber uma palavra de ânimo, uma porta aberta ou uma cura. É a certeza de que a sua história não termina aqui. É a certeza de que existe algo muito melhor, mais glorioso, potencialmente infinito melhor do que o que nós vivemos aqui neste momento. E aí começa uma agenda de Deus, irmãos. Oh Jesus, olha como é bom ser conhecido pelo Senhor na terra. Lázaro não teve riquezas, não teve cerimônia fúnebre, não teve discurso no cemitério. Lázaro não teve carpideiras, não teve tocadores, foi depositado em uma cova qualquer. O rico teve cantores, teve carpideiras, teve testemunho, teve discurso, mas depois foi direto para o seio de Abraão. Mas aquele que era conhecido pelo Senhor dos céus, a saber, tem um nome no livro da vida, pode não ter um desfecho mais esperado aqui nesta terra, mas tem uma certeza que o que te aguarda do lado de lá é poderoso demais. Aí João, no livro do Apocalipse, na Revelação, ele é chamado para ver o que acontece depois do arrebatamento. Capítulo 4, verso 1 e 2, João diz, eu vi uma porta aberta no céu, eu vi uma voz de trovão, de um arcanjo, e um som de trombeta, e a voz dizia, sobe cá João. Ele deixa esta terra, sobe, e a primeira visão que João vê é um trono. Sobre o trono, um assentado como cordeiro. Agora João no primeiro capítulo vê Jesus glorificado, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, vestido de linho puro, veste sacerdotal, seus olhos são como de fogo, a sua boca sai uma espada aguda. Viu tudo isso, João viu. Aí agora João já está vendo lá em cima um cordeiro sobre o trono. É Jesus dizendo para nós aqui nessa noite, sabe por que eu me apresento como cordeiro nesse trono? Porque é nesse trono que eu espero vocês. E para vocês entenderem que eu entendo cada dor que cada um passa, eu me apresento agora como cordeiro, porque eu também senti, eu também fui rejeitado, eu também passei fome, eu também fui julgado, eu também fui humilhado, eu fui cuspido nessa terra, eu também sofri como cada um de vocês. Portanto, eu tenho moral para reconhecer o que vocês passaram nessa terra, nesse momento que é o tribunal de Cristo.
No tribunal de Cristo, Paulo diz, vai ser julgado obras de madeira, feno e palha, e obras de pedras preciosas, ouro e prata. Pedras preciosas, ouro e prata, significa aquilo que você fez para a glória de Deus. Quem cantou para a glória de Deus, quem regeu para a glória de Deus, quem limpou para a glória de Deus, quem trabalhou na obra para a glória de Deus, quem visitou para a glória de Deus, quem intercedeu para a glória de Deus, é pedras preciosas. Você já viu achar ouro na superfície da terra? A gente não acha prata na superfície, não, tem que cavar. Por quê? Porque representa obras profundas. Mas madeira, feno e palha representa aquela obra que a gente faz para aparecer, né? Infelizmente acontece, às vezes a gente é tentado a isso, mas cuidado, alerta de Deus nessa manhã. Cuidado com a obra que você está edificando. 1 Coríntios 3:12, Paulo disse, veja como cada um edifica sobre o fundamento que é Cristo, a obra que Deus lhe propôs fazer. Não faça para a glória de você mesmo, não faça para reconhecimento apenas, faça para a glória de Deus, porque o tribunal de Cristo te aguarda. E a palavra tribunal no grego quer dizer bema. A palavra bema quer dizer pódium. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quem já assistiu Fórmula 1 aqui? As irmãs não gostam de Fórmula 1, né? Não faz o nosso feitio não, né? A maioria diz não. Mas a senhora gostava. Bem colocado. Hoje não vale mais nada para a gente, né? Está em outro nível. Mas quem já assistiu Fórmula 1 lembra que existia o pódium, onde subia os vencedores para receber o troféu. A palavra bema no grego é pódium. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa manhã? Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está na minha mão direita, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o propósito que você desempenhou bem aqui nessa terra. Só que a coisa vai ser tremenda. Você vai subir num pódio, Jesus vai olhar para você, vai te entregar o troféu e vai dizer, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Você pensa que termina aí a agenda do céu? Quando termina isso, do capítulo 4, João salta para o 19, porque a conexão é essa, do 4 para o 19, viu? Porque os outros é grande tribulação. Do 4 para o 19, João vê o quê? João vê uma sala. Nesta sala há um banquete preparado. João chama esse encontro de bodas do Cordeiro. É um tipo de casamento judaico. Quando o noivo ia trabalhar, preparar o ambiente, depois vinha para a casa da noiva, pegava a noiva e levava para consolidar a comunhão para sempre. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Jesus já foi preparar, a ceia está pronta, só está te esperando chegar lá. Quem vai, irmão? Quem vai? Quem vai para essa ceia? Quem vai para... Só para ver se você está renovando a tua esperança, como Paulo disse. Só para ver se você está se consolando nesse deserto que você está passando. Se a tua experiência está lá, não tem deserto que te abale, que mine as forças, que te tire o prazer de adorar. Aí Apocalipse 19, verso 5, João diz, eu vi um som. Era como o som de muitas águas, era lindo, era um coral. Quem eram as guerreiras? Também, e todo mundo junto, era um grande coral. Aí João diz, e eles cantavam uns para os outros, regozijemo-nos e demo-lhe glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Nesse momento de festa, Jesus entra na sala e vai cumprimentando cada um de nós e vai dizendo, parabéns por você não ter voltado atrás, parabéns por você não ter recuado quando deu aquele dia, aquela paranoia, aquela vontade de jogar tudo para o alto, parabéns por ter resistido quando eu não respondi no tempo que você queria que eu respondesse, mas permaneceu na minha presença, parabéns por ter passado pela prova, agora é só festa, pode sentar, que o negócio aqui é 7 anos de festa. Jesus disse, eu vou vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Terminando essa festa, Jesus desce na terra, porque tem um cara aqui pensando que manda na terra, o anticristo, foi empoderado pelo diabo, está destruindo tudo, está perseguindo o judeu, está perseguindo o crente desviado, que não se atentou, não se avivou, que quebrou a aliança com Cristo, está aí sofrendo. Este camarada que pensa que manda na terra, vai ver Jesus descendo no Monte das Oliveiras.
Zacarias 14:2 diz: e seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. 2 Tessalonicenses 2:8 diz: e com o sopro da sua boca desfará o exército do anticristo, catará o mesmo pela sua mão, lançará o lago de fogo. Mas só que João, quando vê Jesus descendo, em Apocalipse 19:16, João diz assim: eu vi uma multidão de vestes brancas do lado do Cordeiro. Sabe quem é que vai estar lá? Olha para o lado. Viu? Acabou de ver quem vai estar lá. Por quê? Porque Jesus disse: a fim de vos levar para mim, para que onde eu esteja, até para mostrar quem manda na terra, Jesus vem e tu vem com ele. Agora o que é interessante é que você do lado de Cristo, eu perguntei para Jesus: para que, Jesus, a gente ali de glorioso, todo lindo, do seu lado? Aí Jesus disse: para servir de testemunho, para todos aqueles, inclusive judeus, que me rejeitaram, possam dizer: eu poderia estar lá, glorificado, pairando sobre a Jerusalém, com um corpo reluzente, sem dor, sem angústia, sem perseguição, e do lado do Cordeiro, que não é para qualquer um, é para que eles entendam. Diga comigo: eu até na volta de Jesus, de Apocalipse 1:7, que a irmã explicou bem aqui, que é depois da tribulação, você vem como testemunho. Jesus termina a tribulação, começa o milênio, vai reinar sobre a terra, e sabe quem vai reinar com Jesus? Você. A Bíblia diz que reinaremos com o Senhor. Você que não tem uma casa para morar, tem gente aqui que mora de aluguel, tem gente aqui que é uma luta para pagar aquela prestação do apartamento, mas Jesus está dizendo: naquele grande dia, aos vencedores far-lhe-eis que governem a terra juntamente comigo. Você vai governar cidade, você vai governar país, você vai governar estado. Oh, glória! 1000 anos com Jesus, reino de paz sobre a terra, disse Isaías. O cordeiro pastará com o leão, a criança pegará a áspide, não lhe fará mal. Serão 1000 anos de paz. Findados 1000 anos, Satanás será jogado no lago de fogo. Jesus vai nos chamar para terminar a pregação nesse momento, para um evento glorioso. Você pensa que acabou? Acabou não. João disse: eu vi. Apocalipse 21, a cidade santa. Não é essa Jerusalém pela qual os homens estão se matando para ter a posse dela. Não, é a cidade santa. É outro patamar. João disse: os seus muros são de cristais, suas ruas como ruas de ouro. É uma mensagem para nós aqui: o metal pelo qual os homens se matam nessa terra, lá em cima só serve para ser pisado. Ruas de ouro. Eu vi as mansões celestiais, vi um rio que sai do trono de Deus, que alegra as moradas do Altíssimo. Aí o salmista é convocado pelo Espírito Santo de Deus para mostrar a entrada. Sabe quem vai entrar nessa cidade? Olhe para o lado. De novo. Assou. É você que vai entrar nessa cidade. Aí o salmista canta em tom poético uma música gloriosa e profética: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portas eternas. Por quê? Aí alguém reclama lá de dentro, alguém exclama: quem vem aí? Aí ele diz: o Rei da Glória, o Senhor poderoso na batalha. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o anticristo, venceu o diabo. E com ele as multidões e multidões dos salvos, dos santos. João viu um cântico de vitória poderoso, e eu e você entrando pelas portões da cidade celestial. Jesus vai te apresentar a tua mansão, na porta da casa uma pedra branca com teu novo nome. É Jesus dizendo: daqui para frente a história é nova, daqui para frente é tudo novo, daqui para frente é relacionamento e glória para sempre, daqui para frente não tem mais dor, é vitória eterna. E João termina dizendo: eu vi a árvore da vida, aquela que Adão foi privado de comer depois que pecou. Como o segundo Adão veio e nos salvou do pecado e pagou o preço, nos garantiu essa vitória, na árvore da vida você vai poder comer do fruto. O que é esse fruto? É toda a ciência de Deus. Irmão, você vai entrar na mente de Deus. Você vai compreender tudo de Deus quando você comer desse fruto. Existe um rio que desce do trono de Deus, alegra as moradas do Altíssimo. Aí João olha e diz assim: e eu não vi sol e nem lua lá. Não vi sol e nem lua. Aí João termina dizendo: porque ele era o nosso sol.
Sol aquece, sol dá vida, sol permite respiração das plantas, sol é saúde, Jesus será o nosso sol. Sabe por que você vai ter um corpo glorificado? Porque quando a glória de Cristo refletir em você, você não precisa de lâmpada na tua casa, não vai pagar coelba, não vai precisar de energia eólica, instalar a placa solar, você vai refletir a glória por onde quer que você vá. Isso aqui eu estou falando nessa manhã só para você levantar a sua cabeça, sair de dentro desse turbilhão de problema e dizer: a agenda que Deus tem para mim, é gloriosa demais. A agenda que Deus tem para mim é gloriosa demais. Já encerrei nesta manhã